Estamos de volta e agora vamos saber tudo sobre as atualidades geopolíticas na aula de Geografia do professor Hamilton. Tá pronto? Nada de preguiça. Boa aula! Olá, tudo bem? Nós, nessa aula, vamos dar uma olhada em assuntos que têm sido assim bastante divulgados através de revistas, de noticiários e seguramente são temas bem importantes para as questões de vestibulares, seja a Enem, seja outras instituições. O primeiro tema que nós vamos falar vai ser a respeito do censo 2010. Se vocês estiverem observando aí as notícias das revistas, se fala muito porque, afinal, esse recenseamento ele trouxe algumas novidades em relação a outros censos. O que vem a ser o censo? Né? O censo é o levantamento quantitativo da população brasileira em todos os seus aspectos, como sexo, cor, idade, ocupação, constituição familiar, escolaridade, renda, habitação, etc. Posteriormente, avaliado qualitativamente, permitindo a definição bem próxima da realidade da sociedade brasileira. É realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O último censo foi realizado em 2010 e seus dados, depois de quantificados e qualificados, têm permitido uma avaliação mais apurada e até mesmo surpreendente da população brasileira. Como? O perfil da população é representado por uma mulher de 32 anos, que vive em cidade de grande porte do Sudeste. No censo de 2000, o que acontecia? O perfil brasileiro era constituído de uma mulher de 23 anos e era uma mulher solteira. Então, o perfil era de uma mulher mais nova. E na década de 80, o perfil era de um jovem de 14 anos. Então vejam como tem mudado essa característica já da composição masculina e feminina. Agora vamos continuar. Outro aspecto. É constituída de 47,7% da população branca, 43,1% de parda, e 7,6% preta, e 1,1% de amarela, e 0,4% indígena. Esta é a primeira vez que em toda a história do Brasil, a população branca passa a ser minoritária. Em todos os demais censos, a população branca era majoritária. Esse é também um dado surpreendente e é o que está acontecendo pela primeira vez na estrutura da população brasileira. A população absoluta em novembro de 2010 era de 190.755.799, com a maior concentração nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Porém, a maior taxa de crescimento ocorreu nas regiões Norte e Centro-Oeste. Diria a vocês que esse crescimento da população no Norte e no Centro-Oeste nos últimos anos seria consequência da expansão da fronteira agrícola brasileira. É também dito e entendido como extravasamento da economia agropastoril do Sudeste e do Sul brasileiro. Essa é a razão pela qual a taxa de crescimento da região Norte e Centro-Oeste está aumentando. Mas apesar disto, ainda nós temos 60% da população brasileira vivendo na região Sudeste. A população relativa de 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. As menores densidades verificadas nas regiões Norte e Centro-Oeste. É fácil entender o porquê a região Norte e Centro-Oeste apresenta menor densidade. É porque são duas regiões que, além da população ser relativamente pequena ou absolutamente pequena, a superfície é muito grande. A região norte, ela é muito grande, quase que ela chega a atingir a metade do Brasil. E o Centro-Oeste também é muito grande. Então, essa é a razão por que a densidade demográfica nessas áreas ela vem a ser menor. A população feminina é predominantemente situada nas áreas urbanas
do Brasil e corresponde a 51% da população brasileira, 51%. Portanto, mulheres, hoje vocês têm que agradar os seus amados, porque se perder este, outro não tem, não é? Já vai longe aquela época em que num baile tinham 7 paletós, não é, para uma saia. Hoje é o contrário. E você pode ver isso no dia a dia, e quando você sai nas baladas, o número